Olá, muito bom dia e bem-vindos e bem-vindas a esse primeiro encontro virtual da América Latina entre expertos no setor do manejo e da prevenção de fraturas por fragilidade. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou enfermeira, especialista em ortogeriatria, em case management geriátrico e com grande prazer estou aqui hoje com um agradecimento, uma gratidão imensa pelo convite de participar desse mega evento em que tenho a intenção de compartilhar saberes com vocês, justamente através desse percurso de estudos que se iniciou no Brasil. Sou formada em enfermagem pela Universidade Federal de Pernambuco e que continua aqui na Europa, onde moro há 9 anos e onde eu me especializei, entre outras coisas, em case management, sempre no âmbito e no campo da geriatria. E hoje estou aqui para falar com vocês, para compartilhar com vocês justamente um pouco do meu trabalho como case management geriátrico no Hospital de Reabilitação, onde eu trabalho aqui em Roma, sobre o percurso de transição do paciente do hospital para a comunidade e a importância das intervenções educativas como realmente recurso que pode ajudar nessa passagem tão delicada do paciente fraturado do hospital até a comunidade, até casa. Mas antes de continuar, gostaria de deixar aqui o meu agradecimento para o CB, que é esse parceiro fantástico que nos apoia e em todos esses anos nos tem apoiado e continuará fazendo isso, eu tenho certeza, que apoia todos os projetos educativos da enfermagem e multidisciplinares dentro da FFN. Então, o meu reconhecimento e o reconhecimento de todo o Education Committee. Bom, e para quem teve a oportunidade, há poucas horas atrás, de participar das palestras nas plenárias, ou então quem já trabalha no setor da ortogeriatria ou da geriatria, podem já notar, puderam já perceber o quanto as fraturas de fêmur ou as fraturas, qualquer tipo de fratura por fragilidade, principalmente a de fêmur, elas têm aumentado nos últimos anos em um modo exponencial, mas isso em todo o mundo, comportando graves consequências, seja para o paciente, seja em termos de gasto para o próprio sistema de saúde, e é realmente um problema sanitário e social de primeira ordem, e repito, isso em todo o mundo. Justamente porque comportam um aumento da mortalidade do paciente, um deterioramento da função do paciente, das funções do paciente. Então, o paciente ele tem uma redução da sua autonomia e com essa redução de autonomia tem o aumento, né, da sobrecarga sobre alguém. O paciente ele vira uma pessoa dependente de alguém, um cuidador, seja ele familiar ou não. O aumento do gasto sanitário, o aumento da quantidade de hospitalizações que esse paciente pode sofrer já até no ano seguinte após a fratura. E para vocês terem uma ideia, a literatura nos diz que a fratura de fêmur é a principal causa de incapacidade, principalmente e infelizmente em mulheres idosas. Como eu disse a vocês, agravando inclusive a condição econômica da pessoa, da família da pessoa e do sistema de saúde. Para vocês também terem uma ideia, só na Europa o gasto estimado mais ou menos médio por paciente no ano anterior à fratura, desculpem, no ano posterior à fratura chega a aumentar de 2,5 vezes do ano anterior a que o paciente era uma pessoa normal, autônoma, sem nenhuma fratura. Então, os gastos aumentam mais que o dobro. Além disso, está muito bem descrito também na literatura, dados, experiências que mostram que realmente existe esse declínio funcional em um paciente depois de uma cirurgia porque sofreu uma fratura de fêmur. E justamente um dos interesses maiores da equipe de saúde que tem esse paciente, né, que assiste esse paciente, tem que ser voltada, tem que ser direcionada para preservar a máxima autonomia desse paciente após a fratura, apesar de que isso pode levar anos e dependendo da idade do paciente, principalmente se ele for ortogeriátrico, essa autonomia ela nunca consegue ser
voltar ao normal, voltar tudo a ser como era antes. Mas esse deve ser um dos nossos papéis e uma das nossas intenções maiores. Justamente com esse nascimento da, desse setor da medicina chamado ortogeriatria, que uniu justamente a ortopedia com a geriatria, uma qualidade de vida, uma qualidade de assistência melhor, a literatura sempre nos diz, que esses pacientes eles têm tido. Mas mesmo assim, apesar das melhoras na qualidade da assistência, o que a gente nota é que muito dificilmente um paciente, depois de uma fratura de fêmur, depois de uma cirurgia, eles conseguem voltar para casa. Então, o número de hospitalizações definitivas ou rehospitalizações, eles aumentam muito já no ano seguinte, após a fratura. Mas mesmo assim, a Organização Mundial de Saúde, ela continua reconhecendo no domicílio o lugar ideal para que o paciente possa desenvolver de novo, com a máxima naturalidade, o seu máximo potencial. Então, melhorar o seu estado de saúde após uma cirurgia como essa. Por isso que favorecer a alta do paciente para o retorno, né, à sua própria comunidade, à sua própria casa, deveria ser uma aposta e deveria ser o foco de toda a equipe de saúde que trabalha com pessoas com pacientes ortogeriátricos. Justamente por isso é importante que essa transição entre o hospital e o domicílio e o território, a comunidade, ela seja planificada, ela seja um processo ordenado, progressivo, tutelado. E justamente essa é a minha função no departamento de reabilitação onde eu trabalho, justamente porque eu começo a me preocupar sobre a alta do paciente desde o momento que ele chega. Então, o paciente ele tem que ser estudado, mas não só eu estudo esse paciente, eu faço parte de uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que avalia o paciente e o contexto sociossanitário desse paciente. Nós avaliamos e trabalhamos muito com a família do paciente, identificando já que ele, desde o momento que ele chega no hospital para iniciar o processo de reabilitação, o cuidador principal, os cuidadores, justamente para avaliar as possibilidades que temos para reintegrar esse paciente na sociedade, no meio de onde ele veio. Porque sabemos que o momento da alta do paciente é um momento muito delicado, inclusive porque o tempo que o paciente passa no hospital, se ele não é organizado e planejado, não dá tempo para que possamos colocar em prática todas as atividades que podemos colocar para garantir uma transição pós-alta melhor e mais tranquila para todos, paciente e família. E é nesse contexto que a educação sanitária é uma arma muito potente que pode nos ajudar a transformar esse percurso de transição entre um ambiente e outro como um percurso mais seguro, mais tranquilo, onde pode contribuir, inclusive, para melhorar em um modo muito eficaz a própria autonomia do paciente e ajudar, inclusive, a família a lidar com esse paciente depois dessa fratura. Mas vocês podem me perguntar, no final das contas, que o apoio educativo ele pode ser utilizado como um recurso, mas para quem? Na verdade, para esses três atores que vemos aqui nessa slide, seja para os pacientes, seja para os cuidadores e seja para a própria equipe de saúde, através do que a literatura chama de empowerment. No final das contas, é um processo no qual as pessoas se sentem tranquilas e confiantes em fazer algo. E no campo da saúde existe uma necessidade de empoderamento, porque empowerment, talvez em português ele possa se traduzir como empoderamento, né? Seja para pacientes, como cuidadores e como equipe de saúde, como eu falei para vocês antes. Porque fazendo com que esses três atores sintam-se seguros daquilo que estão fazendo, eles conseguem fazer qualquer que seja a atividade que a gente peça para eles fazerem de uma maneira muito melhor. Se eu tenho uma segurança em mim, eu consigo transmitir essa segurança, mas se eu não tenho segurança, se o paciente ele tem medo de cair, ele vai acabar caindo. Uma das relações que vocês vão ver se olharem o programa desse encontro
é justamente o medo de cair. O que é que faz o medo de cair um paciente? Faz o paciente cair. Mas se ao paciente forem ensinadas técnicas que dê poder para que eles possam controlar ou prevenir é, caídas, né, acidentais, ele vai se sentir mais seguro em caminhar. Então, a mesma coisa para um cuidador, ele vai se sentir mais seguro de cuidar daquele paciente e não mandá-lo de novo para o hospital, e para a própria equipe de saúde, para poder educar, para poder doar esse tipo de educação sanitária, seja para os pacientes e seja para os cuidadores. Então, eu gostaria de falar agora melhor para vocês os efeitos das atividades educativas na vida de cada um desses atores, começando por pacientes e cuidadores. Como dissemos antes, depois de uma fratura, praticamente paciente e cuidador entram em simbiose. E o cuidador ele vai sofrer uma forte sobrecarga porque tendo um paciente com uma diminuição da própria autonomia dentro de casa, esse paciente vai começar a depender desse cuidador, seja ele formal, seja ele informal. E esse estudo mostra muito bem esse tipo de simbiose, em que o bem-estar psicológico dos pacientes que tiveram uma fratura de fêmur e os seus cuidadores, eles são muito lineares. O bem-estar psicológico de um reflete no bem-estar psicológico do outro. E é daí a importância de investir no apoio psicoeducacional de ambos. Baseados nesses dados da literatura e querendo ver a influência que as atividades educacionais exerciam sobre a vida dos cuidadores, juntamente com a Universidade La Sapienza de Roma e a Sociedade Italiana de Gerontologia e Geriatria, nós colocamos em pé, o nosso grupo de pesquisadores colocou em pé um curso formativo para cuidadores formais e informais de pacientes geriátricos pós-fratura de fêmur, que foi recentemente publicado nesse livro e que, se vocês quiserem, eu dou maior detalhes depois a respeito. E resumindo um pouco os resultados desses cursos que fizemos com 398 cuidadores em 2017, nós ficamos muito felizes em ver que obtivemos uma redução do score de sobrecarga, seja física, seja emocional, desses cuidadores. Antes do curso, eles partiam com um score de 28 e passaram para um score de 26 no final da intervenção. Intervenção que foi feita com uma equipe multidisciplinar, através de psicólogos, enfermeiros, médicos, sejam eles ortopédicos, sejam geriatras, nutricionistas e também assistentes sociais. E tivemos um alto grau de satisfação do curso ao final das atividades. Então, entusiasmada com o resultado desse projeto, é que a FFN, através do Education Committee, abraçou a causa da importância da educação para os caregivers de pessoas, de pacientes que sofreram de fratura por fragilidade. Com a diferença que um dos objetivos desse curso para caregivers, para cuidadores da FFN, é aquele de difundir, de disseminar a nível global a mensagem da importância do apoio educativo para cuidadores. Então, por isso, o time da FFN colocou em pé o seu próprio curso educacional de apoio, contando com pessoas espertas no setor de vários países do mundo, justamente para difundir essa mensagem em vários países. O programa conta com 14 módulos que estão sendo revisados e que terão a possibilidade de seja traduzidos e sejam adaptados para a realidade local daquele país que queira adotar aquele curso como suporte para os seus próprios cuidadores. Além de ser multidisciplinar, o projeto tem uma característica muito multicultural e vai dar a oportunidade para todos os cuidadores do mundo que desejarem de ter acesso aos conteúdos, ao programa do curso, aos slides, a todo o material de estudo, seja ele material de vídeo, de áudio, gratuitamente. Só que, em termos de educação, nós sabemos muito bem que para que eu possa doar conteúdos educacionais para alguém, eu, por minha vez, tenho que ter uma bagagem educacional muito boa. Então, para empoderar, eu tenho que, por minha vez, sentir-me empoderado. E eu fico muito feliz de dizer para vocês que a FFN ela não poderia deixar de investir na educação, no potenciamento dos seus próprios profissionais de saúde. E um dos produtos dessa missão da FFN de educar, de empoderar os seus próprios profissionais, é, foi publicado
em agosto desse ano. E é a segunda edição do livro Orthogeriatrics, que quem ainda não acessou, já que é um Open Access, já com 90.000 downloads até agora, deveria fazer isso porque é realmente uma bíblia para quem trabalha em ortogeriatria. E falando agora especificamente sobre os investimentos em educação que a FFN faz para os enfermeiros, eu apresento para vocês esse que é uma grande bíblia para os enfermeiros que trabalham ou que gostariam de trabalhar no ramo das fraturas por fragilidade, que é o Fragility Fracture Nursing Book. Esse também é um Open Access e é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesses minutos finais dessa apresentação. Esse livro, que foi publicado no ano de 2018, ele é composto por 12 capítulos e nós gostaríamos muito de traduzi-lo para o português. Mas, na verdade, vamos começar do princípio. Esse livro ele foi idealizado por esse maravilhoso time de enfermeiros que são provenientes de vários países da Europa, que no ano de 2017, reunidos na ilha de San Servolo, aqui na Itália, eles tiveram a ideia não só de criar um livro, que eu acabei de mostrar para vocês, mas eles colocaram em pé um verdadeiro projeto educacional para os enfermeiros que têm interesse em trabalhar com as fraturas por fragilidade. Então, desde o ano de 2017, que esse projeto educacional para enfermeiros, ele ganhou o mundo. Imagine que cada um desses representantes de um dos países da Europa, ele traz consigo essa mensagem sobre a importância da educação dos enfermeiros e eles difundem para os próprios enfermeiros dos seus próprios hospitais, das suas próprias realidades e localidades, justamente para difundir a mensagem de uma boa assistência para os pacientes ortogeriátricos que têm uma fratura por fragilidade. E desde o ano de 2017, vários cursos eles foram realizados na Europa. Então, vários enfermeiros já foram formados em fraturas por fragilidade e conseguem garantir uma assistência melhor para os seus pacientes depois dessa formação. Porém, esse curso ele não parou só no continente europeu. No ano de 2019, ele ganhou também o continente asiático, porque também a China ela demonstrou muito interesse na formação dos seus enfermeiros para que eles virassem pessoas espertas no setor das fraturas por fragilidade. E foi através da tradução do livro para o chinês que o projeto conseguiu entrar na China, formando vários enfermeiros em fraturas por fragilidade. E depois disso, o projeto em outubro já foi apresentado no Congresso Internacional de Ortopedia em Xi'an e depois em Pequim. Para que vocês possam ter uma ideia de como nós formamos, do que é que a gente faz dentro desse projeto, nós praticamente formamos formadores. Cada enfermeiro que ele sai dos nossos cursos, eles têm a tarefa de propagar essa mensagem para a sua própria equipe de saúde. Então, a gente realmente forma formadores. Em julho desse ano, o livro também foi traduzido para a língua grega. E esse projeto tem tantas ideias para o futuro, um futuro próximo, porém. Na Europa, por exemplo, nós queremos potenciar os cursos já existentes e criar novos. Através da parceria com a FFN China e a FFN das Filipinas, queremos continuar e criar novos cursos ali também. Mas é com a maior alegria que eu estou aqui para dizer para vocês, principalmente, que com a parceria com a FFN Brasil, a FFN Global quer criar no Brasil também uma rede belíssima, lindíssima de enfermeiros que queiram trabalhar ou que já trabalhem com as fraturas por fragilidade, que queiram especializar seus conhecimentos e também que queiram nos ajudar a traduzir os livros. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor, no momento da discussion time, fala pra gente, vamos compartilhar a ideia, vamos trocar ideia. Vocês têm o meu endereço de e-mail. Representando a FFN Brasil já, vocês estarão com a Aline Domingos, então vamos realmente criar esse grupo, trocar essa ideia e construir, quem sabe, o primeiro curso para enfermeiros em fraturas por fragilidade, quem sabe, ano que vem, com a tradução do livro já pronta. Conto com vocês, realmente. E enfim, eu deixo vocês com a mensagem que não podemos falar ou cuidar das fraturas por fragilidade sem pensar na educação dos profissionais de saúde, dos pacientes e dos seus familiares,
porque a educação, o suporte educativo ao paciente e à família é realmente essencial, seja para permitir que o paciente adquira os melhores resultados na pós-fratura e para facilitar a sua transição entre o hospital e a comunidade. Eu agradeço muito pela atenção de vocês.